Olá e sejam muito bem-vindos a mais este vídeo para o canal Tipografia Jurídica, e hoje nós vamos falar sobre o tema leitura em petições, mais precisamente sobre a atenção na leitura de petições e o que você pode fazer para incrementar, para melhorar a leitura das suas petições. Eu me chamo Júlio Xavier, sou assessor na Justiça Federal e especialista em tipografia e design de documentos jurídicos. Vamos lá! Bom, e o que eu vou trazer para vocês aqui hoje é baseado tanto na minha experiência pessoal como assessor analisando processos e petições diariamente, como também nos meus estudos em tipografia, formatação de documentos, design, experiência do usuário e ciência cognitiva. Estudos que estão baseados em pesquisas e também em livros como esse, que inclusive eu vou trazer alguns insights super valiosos e aplicáveis às suas petições hoje. E antes da gente prosseguir, um pequeno aviso, um disclaimer, como dizem os americanos. A gente não vai tratar o tema aqui do ponto de vista ético-moral. Eu vou simplesmente traçar uma análise concreta do que de fato acontece, estabelecer algumas razões e ver na prática o que de fato pode ser feito para melhorar, para solucionar esse problema. E o primeiro ponto que eu quero que vocês entendam é: o mundo não é mais o mesmo. Eu não sei qual é a sua idade, eu tenho 38 anos e eu posso afirmar que há 30, 25 ou mesmo 20 anos atrás as coisas eram completamente diferentes. A gente tinha a internet ainda no seu início, lenta, você não tinha acesso à banda larga, muito menos a smartphones e a internet na palma da mão. As redes sociais mesmo são um fenômeno extremamente recente. E com isso eu posso afirmar também que a atenção não é mais a mesma. Então naquela época via-se filmes mais longos, programas mais longos, e a cada ano que passa parece que todo o conteúdo que é criado e consumido vai ficando mais curto. Hoje um vídeo precisa ter um gancho nos primeiros segundos, senão o usuário sai. Essa mudança na atenção ao longo dos anos repercutiu em todos os seres humanos, sem exceção. E o que eu quero que você entenda é que juízes e assessores não são diferentes. Por mais que eles estejam ali investidos de um trabalho, de uma função, a atenção, falando num sentido amplo, a nossa atenção foi deteriorada com o tempo naturalmente. E a mesma tecnologia que vem deteriorando a nossa atenção ao longo dos anos permitiu, por um outro lado, o aumento de demandas no judiciário. Hoje o advogado pode captar clientes em qualquer lugar do Brasil e ingressar com uma ação por meio de um sistema eletrônico em absolutamente qualquer comarca de qualquer instância Brasil afora. Isso somado ao número de advogados cada vez maior, que possibilita um acesso à justiça por um número maior de pessoas, tem aumentado muito o fluxo de processos e demandas no judiciário. Por outro lado, o CNJ passou a estabelecer metas que lá no passado não existiam, metas que são unicamente quantitativas e não qualitativas. O CNJ não está preocupado em saber se o juiz julga bem as causas, e simplesmente se ele julga o número de causas que o CNJ entende razoáveis e suficientes. Então você deve ter percebido que esse cenário é desastroso. Uma diminuição no nível de atenção médio, um aumento no número de demandas e metas estabelecidas unicamente de forma quantitativa. E o desafio aqui é que nós estamos diante de um novo paradigma da justiça, de um novo mundo, de um novo cenário de atenção e, no entanto, os advogados continuam fazendo petições como faziam há 30, 40, 50 anos atrás e que muito possivelmente não estão adequadas a esse novo cenário, a essa nova realidade judicial brasileira. Então eu vou compartilhar com vocês alguns insights desse livro aqui. Não me faça pensar que o próprio título já é um baita insight. Designers, quando estão projetando um website, qualquer tipo de ferramenta, eles buscam sempre facilitar a vida daquela pessoa que está navegando para que elas tomem a decisão que ele quer. Por exemplo, se você está numa página de venda da Amazon ou do Mercado Livre, o designer vai pensar em como eu posso facilitar a vida desse usuário para que ele chegue até o final. Afinal, quantas vezes vocês já não abandonaram um carrinho por terem que preencher muitos dados ou por não encontrarem as informações? E o que ele argumenta aqui pra gente é: o ser humano está sempre em busca do caminho mais simples, da facilidade. Agora, pensa lá naquele juiz que tá cheio de meta do CNJ. Qual o processo que ele gosta mais de resolver? O processo fácil ou o processo complexo? Então o primeiro grande insight que a gente tem aqui hoje é que a gente precisa sempre pensar em como a gente vai facilitar
a vida. E quando eu falo em facilitar a vida do juiz, é porque a simplicidade, a facilidade gera mais resultados do que a complexidade. Então, tal qual uma página em que você orienta aquele usuário para uma ação desejada pelo caminho da facilidade, você vai fazer a mesma coisa com o juiz. Você tem um pedido, você tem uma conclusão, você quer que ele chegue àquela conclusão, você vai dar o caminho mais simples para chegar naquela conclusão. E não se faz isso trazendo, adicionando complexidade desnecessária à sua causa. O direito já é complexo, muitos fatos já são complexos por si só. Então a gente nunca pode ter a mentalidade, o mindset de querer agregar ainda mais complexidade para parecer mais sofisticado, mais conhecedor do direito. Não é isso que vocês devem buscar. Busquem sempre a simplicidade. No livro, o autor, o Steve Krug, também chega à conclusão de que nós não lemos mais as páginas, nós não lemos mais as notícias, nós escaneamos as informações. E acredite, isso também acontece no judiciário. Existe um mito de que a leitura se daria de trás para frente, começando pelos pedidos, mas isso não é verdade. O que acontece, e para pensar comigo, um assessor como eu ou um juiz experiente lê as mesmas causas todos os dias, muitas vezes. Então, se para você é uma causa diferente, certamente para o juiz não é. As varas costumam ser especializadas e ele enfrenta aqueles mesmos temas todos os dias. Logo, ele já tem um conhecimento embutido sobre as teses, sobre tudo que se repete. E ele vai, ao analisar uma petição, buscar, escanear, rastrear as informações necessárias para decidir, que com certeza não são todas. Então, quando a gente está diante de um caso, principalmente de um caso mais corriqueiro, vamos pensar aqui numa ação de consumidor, inversão do ônus da prova, porta giratória, atraso na entrega, toda a fundamentação jurídica já está inserida naquele juiz, naquele assessor. E ele vai buscar pegar os fatos que distinguem aquela ação que ele está trabalhando agora das demais que ele já conhece. E é por isso que o olhar, ele é um olhar de escaneamento. Ele vai buscar as informações essenciais nessa ação. Vai passar nos pedidos, vai passar nos fatos, vai passando, assim como um usuário de uma página da web. E isso vai fazer muito sentido quando a gente for falar nas ferramentas para melhorar a atenção e por que muitas vezes algumas petições acabam dispersando a atenção. Agora que você já sabe também que simplificar é um caminho muito mais inteligente do que adicionar complexidade às suas causas e que o juiz lê as petições escaneando as informações, o que a gente pode fazer de fato então para melhorar o nível da atenção nas suas peças? Eu vou ler algumas passagens do livro e vou relacionar isso com petições. A gente vai falar de design da informação. E o que é o design da informação? É a maneira como você apresenta uma informação. No caso, a gente está falando de uma informação escrita, então a gente está falando do design da informação escrita, e existem ferramentas e técnicas para a gente dispor essas informações de uma maneira a melhorar, a reter mais a atenção do usuário. E o primeiro ponto é a hierarquia visual ou hierarquia textual. E ele diz aqui, o autor, uma boa hierarquia visual nos poupa trabalho ao processar a página para nós, organizando e priorizando o conteúdo de modo que possamos entendê-la quase instantaneamente. O que é a hierarquia visual? Pegando o livro aqui, o livro tem hierarquia visual, tá vendo? A gente olha aqui para um título, para um subtítulo, para marcas muito claras. Então, se você estivesse lendo essa informação de maneira rápida, você rapidamente encontraria o que você busca, tá? São pontos de parada em algum texto que tornam mais simples esse escaneamento de informação. Possivelmente você faz isso na sua petição quando você coloca dos fatos e do direito. Mas como você vai melhorar? Você vai marcar mais essas divisões e dividir mais a sua petição com hierarquia. Então você vai trazer tópicos, subtópicos, e quanto mais específicos eles forem, melhor. Então, em vez de fatos, você pode já falar alguma coisa sobre os fatos naquele tópico, alguma coisa no subtópico. Dentro dos fatos, existem vários fatos diferentes que você pode dividir. Então você vai pensar na sua petição como se fosse, por exemplo, um livro que tem essas várias divisões. O juiz for lá, com base na experiência dele, procurar as informações, ou mesmo ao longo do processo, e o seu processo é lido várias vezes por pessoas diferentes que vão procurar informações diferentes em momentos diferentes do processo, todo mundo vai estar apto a encontrar qualquer informação mais rapidamente. E isso vai tornar a análise do processo
muito mais rápida no final das contas. Isso você pode fazer uso de cores, de linhas, de tamanhos aumentados, de peso da fonte, como o negrito, como o extra bold, como o black, para criar essas marcas bem claras, esses pramolas na sua leitura, que seja capaz de identificar rapidamente, parar o olho e daí sim seguir com a leitura. O segundo ponto são os destaques. Então olha aqui o que esse autor nos diz a respeito dos destaques numa página da web, por exemplo. Tudo na página está gritando pela sua atenção, o efeito pode ser opressivo. Está querendo dizer para a gente que quando você destaca muita coisa, aquele usuário não sabe muito bem para onde olhar, muito bem o que fazer. Isso que você tem que pensar também na sua petição. Cada página você tem que pensar em poucos pontos de atenção, que eles fiquem de fato evidenciados e você consiga direcionar a atenção do seu leitor, do assessor, do juiz, para aquele ponto-chave. E não sair destacando a bangu, a peça, vários pontos aleatórios, sem muita estratégia. Deixe para destacar no final da sua petição, pense na página ali como 2, 3 pontos de atenção, faça essas marcas também com o uso da hierarquia, para que as informações essenciais possam ser encontradas de plano. O terceiro ponto é, mate o conteúdo para quem está só de passagem. A gente vai falar resumos, mas não só dos resumos, pontos de atenção que falamos e a hierarquia textual também valem para isso, e é o insight do formate o conteúdo para quem está só de passagem. Muitas vezes a leitura ela realmente vai ser apressada. A gente tem que proporcionar que mesmo com uma leitura apressada, atenta, em momentos intermediários do processo, tramitar para lá, tramitar para cá, você tem que se assegurar de que aquilo que é importante não vai se perder. A gente vai formatar pensando nisso, nos pontos de atenção, nos elementos visuais, na hierarquia, pensando, olha, aí que o meu usuário, que o meu leitor, se rapidamente por essa petição, eu tenho certeza que pontos fundamentais ele vai conseguir compreender. A ferramenta principal aqui são os resumos. É você colocar lá na primeira página do seu processo, um breve resumo com as questões principais, com as questões-chave da sua demanda. Pode incluir o pedido, pode incluir a causa de pedir, pode incluir uma breve narrativa fática que, lendo aquilo, um juiz, um leitor experiente, um assessor experiente já consiga ter uma visão geral bem clara sobre aquela demanda e facilitar com que ele depois vá buscar as informações complementares ao longo da peça e dos anexos. Quarto ponto é a concisão. Olha que frase legal essa aqui, ó. Diante das limitações de tempo e atenção, ele está falando aqui do usuário web, nós estamos falando do juiz, mas meio que dá no mesmo. O que não for parte da solução, parte do problema. Olha que interessante. Tudo que não agrega a sua causa, tudo que não informa, é ruído e deveria ficar de fora. Que, em vez de não ajudar, acaba atrapalhando. Esse é o grande insight. O problema de colocar mais informação, mais texto, mais nativas, desnecessárias, não é aquela coisa do, eu vou pecar no excesso e tá tudo bem, o que abunda não prejudica. Não. Petições, o que abunda, sem sombra de dúvidas, prejudica. Fazer uma higiene da informação, limpando tudo aquilo que é necessário, cortar palavras, cortar adjetivos, cortar frases que se repetem, argumentos que se repetem, artigos conhecidos que não precisavam ser mencionados, enfim, há uma série de coisas que têm que ser retiradas de uma petição. E, por fim, mantenha os parágrafos curtos. Ele fala aqui sobre o termo wall of words, muralha de palavras. Então, aquele parágrafo que é um bloco muito longo. Petições, eu acho esse ponto aqui até o mais tranquilo. Tá? A gente não precisa fazer aqueles parágrafos curtinhos de e-mail ou de texto de internet com 2 a 3 linhas só. Pelo contrário, você pode fazer parágrafos normais. E se preocupar para dividir bem a sua informação. Acho que esse que é o grande insight. Seja parágrafos, seja em títulos, seja em subtítulos, em tópicos, subtópicos, realmente uma petição que seja mais dividida. Afinal, a gente sabe também, meio de pesquisas da psicologia, a informação, quando ela é mais bem dividida, ela é melhor assimilada. Espero que você tenha tomado nota para aplicar nas suas petições. Eu quero que você volte aqui e depois me conte o resultado nos comentários. E claro, não esquece de deixar o seu like e conferir os outros vídeos do canal. Um grande abraço e até a próxima.